Boa noite, meninas, minhas chaveirinhas, sejam bem-vindas. Bem-vindas à nossa live. Episódio Macarrão Sem Segredos. Sejam todas bem-vindas. A nossa live que a gente tem todas as terças e quintas, às 14 horas. Hoje, ela está acontecendo às 20 horas. E aqui no episódio de hoje, a gente vai falar sobre como conciliar cozinha de casa com ambiente de produção. Isso aqui, ó, esse tema da live de hoje, como conciliar cozinha de casa com ambiente de produção. Esse tema da live de hoje é uma pergunta que muitas de vocês me fazem no direct, nas caixinhas que eu abro, inclusive em caixinhas que muitas vezes não tem nada a ver com isso, tá? A gente abre caixinhas técnicas de recheios, de massas. E aí você sempre me vem essa pergunta, né, de trabalhar por muito tempo. Vocês conhecem a minha história, sabem que eu, quando morei em Fortaleza, trabalhava no apartamento, até conseguir colocar o nosso delivery, e depois consegui construir a minha cozinha, onde a gente faz ambiente de gravação e estúdio. Em alguns momentos também a gente produz também no mesmo ambiente. E para muitas de vocês que começaram ou que já trabalham, e muitas vezes tem dificuldade de organizar esse ambiente, tem dificuldade de conciliar esse ambiente, esse horário, a logística de pessoas dentro do mesmo ambiente com necessidades diferentes. O que pra gente, pra nós, dona de casa, empreendedoras, confeiteiras, é um desafio. Então eu queria dizer, sejam bem-vindas a esse tema. Qualquer dúvida que vocês tenham, coloquem no final, que eu respondo. Vou pedir para vocês encaminharem essa live aqui para pessoas que vocês acham que vão ajudar, confeiteiras dessa área ou que fazem outros tipos de produto dentro da cozinha, que querem também conciliar, no meu caso é a produção de macarrons. Então vocês podem colocar esse aviãozinho aqui e encaminhar também essa live, tá? Que vai ajudar muita gente. E vai me ajudar também a distribuir esse conteúdo, tá certo? E essa live, gente, ela não é sobre um passo a passo do que você fazer, porque cada pessoa tem uma realidade diferente. Às vezes o que eu vou trazer para vocês aqui se encaixa perfeitamente algumas dicas que eu vou dar com o que vocês estão fazendo. Para outras pessoas não vai ser útil, não vai servir, porque pode não ter o espaço, pode não ter o armário, pode não ter o tempo. Mas vocês prestem atenção em tudo que eu falar, porque são experiências que eu estou trazendo ao longo desses anos. E antes de começar a live, eu vou contar um pouquinho sobre essa trajetória, né? Como aconteceu desde o início, que muita gente não sabe como funciona por trás dos bastidores, só vê a produção, aquela mega produção de macarrons, mega produção de bolos, produção de cursos. E aí imagina que por trás disso existe aí um ambiente super com investimento muito alto, e não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando aqui de você começar com o que você tem, fazer o seu melhor de onde você estiver, com o recurso que você tem, com o tempo que você tem, e depois você ir melhorando. E foi assim para mim. Então eu vou trazer essa experiência aqui, e muita gente me pergunta porque não consegue ver realmente o que acontece, só vê o resultado do nosso trabalho. E eu vou contar para vocês aqui um pouquinho da trajetória, para depois falar como que eu fiz, quais são as estratégias que eu usei para resolver alguns problemas dentro de uma produção. E também trazer algumas dicas para vocês que vocês podem usar aí, tá certo? Então, se vocês quiserem pegar papel e caneta, eu acho que vai facilitar muito a vida de vocês. Primeiro, quando eu comecei na confeitaria há 10 anos atrás, eu comecei fazendo em casa, só encomenda, não dava curso, e
E então era no meu ambiente mesmo de casa. Então era uma bagunça. Era aquele horário do almoço, e tinha bolo, e tinha recheio, e tava tudo misturado no mesmo horário, no mesmo ambiente, na mesma bancada. Era eu conversando com alguém sobre a receita, e a hora do almoço para sair, alguém com pressa. Isso é um ambiente que você não pode nunca se acostumar a viver, tá? E assim, era filho pequeno, era marido, era trabalho, era celular no meio, querendo filmar, e querendo limpar, e querendo tirar as coisas do almoço. Isso não vai dar certo a longo prazo e nem para a sua saúde mental. Então, se um dia você esteve assim, não volte. E se você está assim, essa live é para você. Preste bastante atenção. Depois que eu comecei a trabalhar com as encomendas, se eu não me engano, primeiro eu só fazia para casa, então para os filhos, para aniversário. E o que acontece? Mesmo você fazendo só para você, para sua família, para o aniversário, você precisa ter o horário de fazer isso. Não é no mesmo horário que você está fazendo o almoço, não é no mesmo horário que você está limpando a cozinha. É quando terminar de fazer uma coisa, começar a fazer outra. Então agora de tarde eu vou tirar para enrolar os doces. Eu vou tirar para fazer as encomendas ou para fazer as coisas do aniversário do meu filho. E separar e fazer. Isso eu digo por experiência, por não ter feito e ter aprendido depois de muito tempo como se faz, tá? E aí, depois desse período, a gente morava no kitnet, era um kitnet, um quarto, sala, 2 quartos, mas era bem pequenininho um quarto. E praticamente era uma cozinha americana. E aí eu fiz muitas encomendas, surgiram algumas encomendas, eu fiz muitas encomendas nesse mesmo, tudo junto e misturado, rotina de casa, de trabalho e de produção e de encomendas. E muitas vezes uma caixa que você vai entregar, que é uma embalagem, tá ali junto com a mesa do almoço e alguém suja, então ela já não sai da forma que tem que sair, com capricho. Uma forminha que você vai desenformar e fica amassada porque você teve que desenformar ela toda e depois guardar porque não deu tempo de fazer, porque o almoço estava na mesa, aí depois você volta de novo e termina. É um recheio que não deu tempo de fazer, de dar o ponto direito, porque tinha que esquentar a comida, o almoço, e aí você tira, coloca, bota de novo, aí você gasta 2, 3 vezes ao mesmo tempo. Então tudo isso acontecia comigo, tá? Até eu entender que não era assim. Quando eu me mudei, a gente foi para uma casa um pouco maior, e ainda continuei nesse processo até perceber que não dava certo para a minha saúde mental. Foi aí então que a gente teve a ideia de fazer um anexozinho, uma cozinha, próximo de casa, próximo assim, do lado, né, do lado da nossa cozinha, mas nessa cozinha precisavam ter algumas coisas específicas, que era uma pia independente para a lavagem daqueles pratos, daquela produção, até porque quando uma pia tá suja de prato, que tem lá os pratos do almoço, ou que você tem lá os pratos da encomenda, quando alguém chega que vê sujo, já descarrega lá os pratos do almoço também. Quando você tá com a pia sempre limpa, as pessoas ficam envergonhadas de colocar mais um prato naquela pia que tá limpa. Então quem chega com seu pratinho vai lavando, né? Quem quer colocar alguma coisa ali na pia já não coloca porque vê que tá limpo. Então isso te ajuda muito. Então eu acabei separando, tendo uma pia só para a minha produção e uma pia só para as coisas de casa. E lá no outro ambiente eu consegui colocar uma mesa grande aonde eu trabalhava. E eu gosto muito de trabalhar em silêncio, né? Porque eu não consigo gravar as receitas, então eu preciso ler, eu preciso estar concentrada. E aí lá eu consegui trabalhar dessa forma. É claro que eu ainda não tinha a distinção de tempo. Eu fazia tudo ao mesmo tempo. Eu corria para a cozinha, botava às vezes um almoço, e aí voltava para lá e botava um bolo no forno. E aí quando o bolo não estava pronto, eu fazia a mesma corrida. E nessa brincadeira eu perdi algumas fornadas, sim. Às vezes o bolo passava um pouquinho, não estava tão clarinho. E aí eu percebi que eu precisava administrar também o meu tempo. Quando a gente se mudou para um apartamento, eu percebi que lá eu já tinha uma organização de tempo. Eu já sabia que eu precisava, no período que as crianças estavam na escola, trabalhar. E quando eles chegassem, eu precisava estar com todo o ambiente já para o almoço. Mesmo que fosse uma comida rápida, mesmo que a gente pegasse uma comida pronta. E eu percebi que eu não conseguia dar conta de tudo. Então tinha alguns lugares onde a gente conseguia pegar uma quentinha, ou era um almoço para a família já que vinha, né? Frango, feijão, arroz, isso era em Fortaleza. E eu conseguia pelo menos limpar aquele ambiente para receber o pessoal que estava chegando para o almoço. Então eu trabalhava de 7h30, 8 horas da manhã, até umas 11h30. Depois eu já dava uma guardada e eu me organizava para terminar tudo que eu fosse terminar lá. Então assim, eu não
fazia muitas coisas. Eu dizia assim, agora de manhã vai dar tempo de eu fazer o recheio e as massas. Eu fazia o recheio e a massa, estava preparada para 11 horas terminar. Né? E de tarde eu vou fazer a montagem do bolo e fazer a cobertura. E aí eu fazia esse período de tarde. Então, eu pensava em tudo que eu ia conseguir terminar dentro daquele período de tempo. Diferente de antes, que eu pensava no todo, e aí eu fazia o que dava tempo e ia deixando. Então, eu comecei a trabalhar por etapas e comecei a organizar o meu tempo, de saber que de 11 horas até 2 horas eu botava a mesa, fazia o almoço, comia, guardava tudo, deixava o ambiente limpo para começar de tarde de novo, de 2 até as 5, a fazer, no caso da produção. E dessa forma, organizando o meu tempo e o meu ambiente, quando a gente mudou para Fortaleza, eu já não tinha mais essa cozinha que a gente tinha feito em anexo, era a mesma cozinha. E lá eu criei a estratégia de ter pelo menos um armário somente para as coisas de confeitaria. Então, a minha sala, ela tinha um armário grande e lá eram só os utensílios, a balança, a panela, a batedeira, os insumos todos de confeitaria. Na sala, era um armário bem arrumadinho, ele era todo fechado, né? Era como se fosse uma bancada de fora a fora e toda a parte de baixo era só material de confeitaria. E na minha cozinha ficava material de cozinha, que era de almoço, comida, alimentos, todos de almoço. Tudo que eu pegava, fosse um bowl, fosse uma colher, tinha a colher da confeitaria e a colher da cozinha. Eu não misturava, tinha a espátula que era de casa e a espátula que era da confeitaria. Inclusive, eu comecei a separar por cores. Tudo que era vermelho e amarelo era da minha casa, tudo que era rosa e azul era da confeitaria. Então, assim, até quando alguém chegava para me ajudar, já sabia que tudo que era rosa e azul ia para a confeitaria, ficava no armário da sala, ficava naquele ambiente. E tudo que era da casa ficava lá, porque é muito mais fácil de você encontrar os seus utensílios, de você organizar o seu tempo. E dessa forma eu trabalhei quase, acho que 8 meses na cozinha da minha sala. Se você chegasse meio-dia, você não via nada de confeitaria. Você nem sabia que a gente estava ali trabalhando, fazendo bolo, fazendo live, ou então fazendo produção de donuts. E ali eu estava. E quem chegasse também, né, se fosse uma visita, alguém que chegasse lá no período de meio-dia ou de noite, não sabia que eu tinha feito nada ali de confeitaria, porque eu já tinha me organizado para guardar tudo, né? É assim um jogo de cintura, mas quando você entende que dentro de um determinado horário você está fazendo algo, e eu aprendi isso com uma professora confeiteira que eu observava muito a produção dela, porque ela dividiu o ateliê dela com outra confeiteira, que é a Débora. Vocês devem conhecer Débora Alves, tia Débora. Ela tinha um ateliê muito pequenininho, era bem fininho esse ateliê, tanto que as alunas ficavam bem encostadas na parede, numa mesa. E ela dava muitas aulas ali em um período. E uma vez conversando, né, numa live dela, ela abriu esse ateliê e essa organização, e ela falou que dividia esse espaço com a costureira. E tinha esses armários que ficavam, a parte de linha, de tecido, de maquinário da costureira, que ela utilizava durante um turno. E aí, quando ela terminava, ela fechava esses armários e a Débora chegava no outro turno ou no outro dia que elas dividiam e abria todo o material dela e começava a trabalhar. E quando terminava o turno da Débora, ela fechava. E duas coisas totalmente distintas aconteciam ali. E de forma organizada. Nenhuma poderia entrar no horário da outra, e nem nos utensílios e no espaço. E era um espaço pequeno, mas que tinha uma alta produção. Então aquilo me chamou a atenção, e nessa live eu comecei a perceber. Eu também posso fazer isso no meu ambiente de casa, né? Ter um ambiente onde vai ter um espaço guardado para as coisas de casa e outro para as coisas de trabalho. E vai ter um horário específico para as coisas de casa e outro horário para as coisas de trabalho, né? Então foi nesses pequenos feels, nessas pequenas lives, que a gente consegue perceber, né, que isso se adapta pra gente. Por isso que eu tô falando, essa live, ela pode ser boa pra você, né, de conseguir tirar alguma dica, aproveitar. Como, por exemplo, os insumos, leite condensado, creme de leite, leite líquido, leite em pó, chocolate, tudo que é de confeitaria não fica junto. Mesmo que eu compre um chocolate pra casa, vai ficar no armário das coisas de casa. E os chocolates de confeitaria vai ficar lá. É muito mais fácil, quando eu vou pegar uma encomenda, eu olhar para aquele armário e eu saber o que é que tem, o que é que não tem, o que é que está faltando para a confeitaria, para eu saber arrumar. A pessoa que trabalha comigo, que vai me dar uma diária dentro de casa,
né? Saber o que é de dentro de casa, o que está faltando para uma lista, o que ela pode usar, o que ela não pode. E não atrapalhar, porque acontece muito, vamos supor, a gente está para fazer um bolo e a gente vê lá que tem um bolo de queijo, um queijo ralado. E aí o seu filho vai lá, faz um macarrão, abre o queijo ralado, usa, e quando você vai pegar, o queijo ralado não está mais ali, você tem que sair correndo para comprar, né? Ah, só tem 2 quilos de farinha de trigo, e alguém vai lá e faz um bolo, e aí você não tem mais aquele insumo. Então, quando ficam em ambientes separados, ninguém mexe ali, a não ser você e quem trabalha com você. Né? Além de você também ter controle do seu estoque, ter controle do que entrou, do que saiu, do que você vai comprar, do que falta, e facilita muito o seu tempo. Então, durante muito tempo, quando eu morei em Fortaleza durante 2 anos, no primeiro ano, era lá que eu fazia essa divisão de ambientes e de horário, até conseguir, pelo fato da gente precisar de um ambiente maior, ter motoboy, a gente conseguiu alugar um espaço. E lá, precisava, né, por causa dos motoboys, para fazer a entrega. E até porque nesse apartamento era 11º andar. Então, a gente conseguiu sair e ir para ser outro ambiente. O que não era diferente também, quando terminava o expediente, tinha que estar tudo limpo, tudo no seu lugar. A gente fechava para começar no outro dia, tá certo? E o que eu aprendi? Tanto para mim, quanto para quem está ali, tanto com relação à família, com relação à vida pessoal quanto ao trabalho, é muito mais fácil das pessoas lidarem. Hoje, por exemplo, meu filho vai pegar alguma coisa, ele diz: mãe, não tem, vamos pôr creme de leite. Ele gosta muito de usar creme de leite. Então ele fala: mãe, não tem creme de leite. Ele sabe que tem creme de leite lá no armário do meu trabalho, mas ele sabe que não tem em casa. Então, quando ele precisa ir para o armário do trabalho, ele já me pergunta: eu posso pegar esse daqui porque é do seu trabalho? Tá lá no armário do trabalho. Tá, eu posso estar contando com aquele creme de leite. Ele pode estar contado com a produção da semana, né? Então, assim, ele já sabe que o de casa acabou. Então, só tenho o do trabalho. Então, assim, tanto eu não gero nenhum estresse para eles, quanto eu também não tenho nenhum tipo de estresse. A mesma coisa, eu não vou dizer com relação à geladeira, porque nem todo mundo tem condições de ter 2 geladeiras. Hoje eu tenho uma geladeira que refrigera e uma geladeira mais forte. Ou, né, hoje a gente dispõe aqui, né, de um freezer, mas em vários momentos eu não tinha, era só uma geladeira mesmo. E nesse caso, eu tentava colocar uma prateleira só para as coisas de confeitaria, ou então uma vasilha grande com as coisas de confeitaria. Então, o resto de leite condensado, creme de leite, queijo que eu estava usando para a confeitaria ficava dentro dessa vasilha. Caso eu não pudesse ter essa vasilha, né, toda grande, eu poderia, ou se eu tivesse pouco uso da geladeira, eu poderia posso colocar só uma prateleira para uso dos meus produtos de confeitaria ou para guardar um bolo, que muitas vezes o bolo de chantilly ele precisa estar na geladeira. É o que acontece muito também, da gente fazer o bolo, fazer algo que precisa ir para a geladeira e quando vai colocar não tem espaço. Aí você guarda aquele material, tira o que está na geladeira de pessoal, faz o espaço, deixa o que está lá fora, esperando para quando fazer a vaga voltar. Então essa logística toma muito nosso tempo. Então eu sempre eu não comprava muitas coisas de geladeira, não ficava guardando muitas coisas de geladeira, porque eu sabia que eu precisava ter uma prateleira ali desocupada para colocar o bolo para o cliente esperar, para resfriar o chantilly, para na hora ele tá frio. Se eu estivesse dando uma aula, se eu estivesse gravando, se eu estivesse fazendo uma encomenda, ele precisava daquele espaço. Então, para mim não ficar desocupando a geladeira, eu não contava com aquela prateleira na geladeira. Eu sabia que aquela prateleira era minha, ela estava sempre vazia. E todo mundo dentro de casa sabia. Então, eu botava lá um adesivozinho, esse espaço da confeitaria, ou Diana, colocava o meu nome e dizia: olha, esse espaço aqui ninguém usa. Então, a gente não contava com aquela prateleira na geladeira. Aí, depois de um tempo, eu consegui ter uma geladeira, então a gente conseguia comprar mais coisas para casa e conseguia também produzir mais e guardar. Então, eu conseguia guardar manteiga, eu conseguia guardar o leite líquido, né, em quantidade maior, se precisasse. Porque até o leite mesmo eu usava em pó para que não, na hora que eu abrisse o líquido, eu não tivesse que guardar aquele leite ou tivesse que congelar. Então, eu usava em pó porque eu só usava a quantidade que eu podia e deixava ele no armário e não ocupava um lugar na geladeira. Então, depois disso que eu tinha minha geladeira, já tinha o chantilly que podia ficar aberto. Então, eu já pensava assim, se eu abrir o chantilly agora, eu consigo deixar ele pelo tempo de conservação na geladeira. O leite pode ficar lá. As claras que eu não utilizei, a gema do ovo também consegue ficar. Eu conseguia congelar algumas coisas a mais, porque eu já contava com uma geladeira.
Isso requer também, gente, não só o espaço físico dentro de casa, né? A condição de você comprar uma geladeira, o espaço físico dentro de casa e a energia também que você tem que contabilizar, que vai ficar mais. Então, muitas pessoas, às vezes, não têm condição de ter 2 equipamentos. E aí eu sempre digo, a geladeira a gente consegue, a gente tem que avaliar a longo prazo. Mas um armário, você sempre consegue um espaçozinho para colocar. Seja num lugar mais alto que não ocupe espaço da casa, seja acima desse armário que você já utiliza, seja numa área de serviço ou em um ambiente que você consiga, que você não tenha muita utilização. Se vocês vissem esse apartamento que a gente morava em Fortaleza, ele era também um apartamento pequeno. E na área de serviço, eu isolei um pedaço da área, um quadradinho, e coloquei quase 20 prateleiras. E essas prateleiras ficavam todos os meus insumos. Tudo ficava lá dentro. Eu procurava colocar desde o utensílio, desde a forminha da empadinha, que era do cupcake, desde as forminhas de brigadeiro, tudo lá dentro, no mesmo ambiente. Então, se eu precisasse procurar para trabalhar, era lá que eu ia procurar. Tá? E é algo que você precisa comunicar para todo mundo que está envolvido, tanto quem trabalha com você quanto quem mora com você. Então, se tem lá seus filhos, marido, uma ajudante de dentro de casa, ela precisa saber que aquele espaço é de casa e o outro espaço é de confeitaria. Ela precisa saber que aqueles utensílios são de casa e os outros são de confeitaria. Até hoje, os meus talheres de confeitaria são diferentes a cor dos de casa. Né? Se o de casa é todo de inox, o de confeitaria ele é amarelo. Ou vice-versa. Então, eu sempre tento, por cores, separar. Né? Por gavetas, por ambientes, por armários. E também a questão do tempo. Se você conseguir conciliar, você vai ter muito mais produção no seu tempo. E você pode ficar por mais tempo naquele ambiente sem ter um custo maior, né, de ter uma cozinha. Porque quando a gente pensa em uma cozinha, a gente tem que pensar na limpeza daquela cozinha. São 2 ambientes para você limpar. Em ar-condicionado, muitas vezes. Em energia. Tem que pensar também em água. Tem que pensar, né, no aluguel, no condomínio. Então, como um todo, você consegue ficar mais tempo quando você organiza o seu ambiente. Ah, Dai, não quero, já estou aqui há 2 anos dentro de casa, trabalho de forma organizada, agora eu quero ter o meu canto, porque em casa vem todas as demandas, né? Ah, tem que fazer alguma coisa que vai fazer é você que está em casa. Tem que buscar alguém que vai buscar é você que está em casa. Então, essas demandas chegam para mim, ninguém compreende, eu já conversei, já falei e eu preciso sair. Tudo bem, você pode sair. Mas talvez tudo isso que você está falando, uma boa conversa organizada, todo mundo, você organizando junto com todo mundo, você explicando a situação, você falando como que vai funcionar, possa resolver ou te dar mais tempo para você se organizar, para poder ter o seu próprio ambiente, sua própria cozinha, seu próprio espaço de trabalho, sua própria sala. Seja uma sala para você gravar, para você fazer curso, não importa. Mas o que não pode é o horário estar desorganizado, você fazer tudo ao mesmo tempo. O que você está fazendo agora? Estou fazendo tudo, estou fazendo almoço. Não, agora eu estou fazendo o almoço. Agora eu estou fazendo a encomenda. Já guardei tudo do almoço, já não tem mais nada. Então, seu horário tem que estar organizado. Seu ambiente, no sentido de cada hora você está fazendo uma coisa e não fazer tudo junto. E as pessoas têm que estar cientes disso. Tá? De que horas que você está fazendo cada coisa. Ah, já tem aquela conversa. Ah, tal hora a mamãe está trabalhando, ela não vai poder fazer isso. Aí eu vou fazer a pipoca, os meninos mesmo têm muito essa consciência. Eu vou fazer a pipoca porque agora minha mãe tá fazendo o bolo. Porque na hora que eu for trabalhar, eu acabo falando, olha, agora eu vou confeitar um bolo.